começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre Covid em crianças e as sequelas que essa doença pode deixar no coração das crianças com a nossa cardiologista pediátrica, a doutora Luciana. Bem-vinda novamente. Mari, tudo bem? Obrigada. Lu, a gente sabe que não é muito recorrente essa doença em crianças e que também às vezes as crianças têm, mas não apresentam muitos sintomas, porém existem sequelas que ficam, é isso? Ou maior gravidade, né? A gente viu nesse ano de pandemia aí, já deu para pegar uma experiência, né? E analisar casos que foram acontecendo, que felizmente as crianças têm um quadro bem mais tranquilo, brando, suave em relação aos adultos, né? Isso pelo sistema imunológico delas, por não terem comorbidades como os adultos, né? Tanto que a gente vê que as crianças que acabam evoluindo de uma maneira desfavorável com relação ao coronavírus são crianças que já têm comorbidades, né? Normalmente as crianças têm uma evolução favorável, benigna e o quadro se resolve em alguns dias. Qual é a complicação? E ela é rara, mas ela é grave, por isso que eu acabei achando até interessante trazer esse assunto, assim. Chama síndrome inflamatória multissistêmica. Ela acontece em 2 a cada 100 mil crianças. Na verdade, o estudo que chegou a esse dado estatístico, ele considerou pacientes até 21 anos. Então, assim, para a gente ver a raridade que é, né? Claro que a gente fica preocupado com a criança doente, com a criança infectada com coronavírus, mas a maioria delas sai muito bem, né? Fica doente aquele período e a coisa se resolve, ok. Essa síndrome, ela pode evoluir em 2 a 4 semanas depois da infecção aguda. Entendi. Então, a criança fica curada, né? E aí, daqui 2 a 4 semanas, começa de novo com sintomas mais severos, manchas na pele, enfim. Acaba evoluindo para uma doença de manejo intra-hospitalar. Essas crianças têm que ser internadas e a gente vê que pode acontecer comprometimento do coraçãozinho delas, né? Doença do músculo, das válvulas, das artérias coronárias principalmente. E aí isso acaba ficando a longo prazo, a gente ainda tem um tempo de doença, de experiência com doença, né? A gente está vivendo ela nesse momento, então não sabemos, né? É complicado. Mas assim, é raro, né? Então isso que é importante. É raro, mas existe já um estudo, né, acontecendo e sendo comprovado que acontece. E eu queria entender assim, depois que uma pessoa ou uma criança tem o coronavírus, ela precisa ser analisada de tempo em tempo, justamente para ver se não ficou nenhuma sequela. A gente pensa em coração, a gente pensa em pulmão, em diversos órgãos, né? Isso, exatamente. Nos adultos a gente vê isso muito mais recorrente, a obrigatoriedade do acompanhamento, principalmente na parte pulmonar, né? As crianças acabam se resolvendo de uma maneira melhor e mais rápida e a gente acaba não vendo tanto. Aí eu acho que de repente mora o perigo. Pode ser que aí mora o perigo, né? Então, assim, tem que ficar atento. Foi uma criança que teve uma infecção aguda, teve coronavírus. Infelizmente, a maioria das pessoas já foi exposta, já teve, né? E valorizar sintomas, assim, não achar que não é nada, mas também é uma situação bem difícil, porque também não pode ficar toda vez pensando que é muito grave, né? Com certeza. É uma situação bem delicada, assim, mas são coisas que acontecem, né? E Lu, quais são as características, assim, você falou em mancha na pele, o que a gente pode ficar mais atento, assim, depois que... Isso, febre alta, persistente, 38,5, 39 ou mais, persistente por 3, 4, 5 dias, a criança fica mais irritada, prostrada, com queixa de dor, mancha na pele, vômito, diarreia. Que é, tirando a mancha na pele, são sintomas também do coronavírus, gerais, né? E de qualquer outra coisa. Sim, né? Então, assim, já é um sinal de alerta, porque de qualquer forma, a criança apresentando esses sintomas, a mãe vai buscar um profissional para ver o que está acontecendo. Isso. E aí o profissional vai fazer aquela anamnese, vai ver exame físico, ver se teve contato, como foi, há quanto tempo, né? Também não dá para esquecer das doenças normais que seguem acontecendo. Existe muito né? isso, então, né? exato. Qualquer coisa é o coronavírus, é alguma coisa, uma complicação. A gente sempre tem que pensar no coronavírus, mas ele não é o culpado de tudo. Porque, assim,
como você disse, as outras doenças seguem aí, as crianças seguem tendo contato com vírus, com bactérias. Com suas viroses habituais. Exatamente, que tinha antes do corona. Isso. Então, assim, nem tudo é coronavírus. Exato. Então, eu acho que, assim, extremamente importante, acredito que toda mãe está sempre atenta a todos os sintomas e, enfim, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga ter um tratamento eficaz. É o diagnóstico precoce. Acompanhar lá desde o comecinho para poder tratar e não deixar nada se expandir. Acredito que essa é a maior orientação que todos os médicos passam para qualquer caso. E no coronavírus não é diferente, né, Lu? Exato. Cuidar, analisar, agora a gente já sabe quais são alguns sintomas e é basicamente isso, ficar de olho, a gente sabe que é algo não muito comum, porém pode acontecer, então por isso que a gente resolveu trazer esse assunto sim, porque se tem 1% de chance, é uma chance, né, Lu? Para aquela família é 100%, porque é o filho, né, ou é 50% são 2, mas enfim, né, é raro, mas acontece. Muito bom ter trazido esse tema, porque é importante a gente saber que pode acontecer, mas não é muito comum, então não se apavorem. Exatamente. Né? Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Eu que agradeço. E te espero mês que vem pra gente falar sobre algum outro assunto. Certo. Até mais. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Agora nós vamos falar sobre a vacina da gripe e as alergias em crianças alérgicas, né? Isso mesmo. Porque quando a gente pensa nessa vacina em crianças que já apresentam quadros alérgicos, existem alguns problemas que podem acometer essas crianças, é isso, doutora? Isso mesmo. E as mães têm muitas dúvidas, né? E alguns profissionais de saúde também. E como a vacinação da gripe está chegando, então acontecem muitos questionamentos. Então, por exemplo, os pacientes alérgicos ao leite, as mães têm muito medo porque, né, antigamente não se vacinava com a vacina da gripe, tinha toda uma história por trás disso que gerou medo, em cima disso que a gente vê até pessoas contraindicando a vacina da gripe para os alérgicos ao leite. Então, com relação ao leite, não existe nenhuma contraindicação, tá? Os alérgicos ao leite, eles podem e eles devem fazer a vacina. Entendi. Né? Ainda mais que a gente está agora nesse momento de pandemia, a vacina da gripe, ela é super importante. É menos uma doença respiratória para se preocupar. Exatamente, né? Uma doença respiratória que também pode ser grave. Então, com relação aos alérgicos ao leite, estou enfatizando, não existe nenhuma contraindicação, mesmo aqueles que tiveram alergias graves, que a gente chama de anafilaxia, né? Que precisa ir para o hospital, como eu falei, tomar adrenalina, mesmo esses pacientes não têm contraindicação de fazer vacina contra a gripe. Entendi. Estão liberados. Existe uma segunda condição, que são os alérgicos ao ovo, tá? Ao ovo a gente tem apenas uma ressalva, porque a vacina da gripe, ela é fabricada com fluidos de ovos de galinha ali, né? Dos embriões de ovos. Então, contém fluidos de ovo, mas é uma quantidade pequena. Então, se o paciente é alérgico a ovo, teve uma manifestação grave, como a anafilaxia, no paciente que comeu o ovo, teve dificuldade para respirar, ficou com o corpo todo vermelho, os pais, né, a família sabe quando isso aconteceu, esses pacientes eles podem ser vacinados, porém num ambiente seguro. O que eu chamo de ambiente seguro? Geralmente uma clínica ou um hospital que possuem ali as medicações para socorrer esse paciente,
leite, no caso dele apresentar manifestações alérgicas à vacina, e sobre supervisão de um médico. E essa manifestação, ela ocorre rápido? Quando é para acontecer, ela ocorre de 30 minutos até 1 hora da exposição. Então, a mãe vai com a criança para um lugar onde tem toda a estrutura, ela espera esse período e aí, se não der nenhuma complicação, está liberada. Tá liberado. Se der, ela já está no local para tomar as medidas necessárias e ponto, a criança está vacinada, já não corre mais risco e ok. Isso mesmo, exatamente isso. Por isso que é importante a gente ressaltar, tá? Mas, mais uma vez, são quadros, né, de gravidade. E mesmo assim, essas crianças devem ser vacinadas. São os dois únicos casos de alergia, não existe nenhuma outra contraindicação. Com relação à vacina da influenza contra a gripe, são esses dois casos. Ao leite, na verdade, não tem nenhuma contraindicação, tá? Agora, ao ovo, como a vacina contém, né, como eu falei, essas pequenas quantidades, então, nas alergias graves ao ovo, a única ressalva é que se faça num ambiente seguro. Os demais pacientes com alergia ao ovo, quadros mais leves, podem ser vacinados normalmente sem precisar ir para um ambiente adequado ou sob supervisão de médicos. Entendi. Então, olha só como é importante, né? Se cria um medo em cima de algo que é tão valioso e tão importante, que tem tanto estudo comprovando que realmente vale a pena fazer, e aí se cria essa onda, e aí vários pais começam a evitar a vacinação por algo que é falta de informação. Exatamente. Ah, meu filho tem tal alergia, não pode fazer. E eu já ouvi várias outras alergias dermatites, enfim, várias outras. Não, essa vacina o meu filho não faz porque vai desencadear um quadro alérgico. E olha como isso é perigoso. Isso é, claro, muito perigoso. A vacinação é uma coisa muito importante, né? E não existe outras alergias que contraindicam a vacinação. Não existe. São mesmo alergias alimentares. Por exemplo, aí tem outras situações, né? O paciente alérgico ao ovo e a vacina da febre amarela, aí já é uma outra situação. Daí as pessoas acabam confundindo e misturando misturam tudo, né? Então a gente tem que saber explicar bem certinho, né? Quando pode, quando não pode, mas Por isso que existe a consulta mensal, o acompanhamento mensal com o pediatra, para ir tirando todas as dúvidas, para ir perguntando. E se o pediatra indicou fazer a vacina, então já está indicado pelo profissional. Os pais querem resolver uma situação que os profissionais que devem orientar, e daí acaba dando esse conflito e essas confusões, e quem perde é a criança, que acaba perdendo de fazer uma vacina tão importante e mais uma doença respiratória que pode confundir. Então, assim, o caos começa a tomar conta por algo que seria tão simples, né, doutora? Exatamente. Ainda mais na situação, como eu falei, a importância de vacinar contra a gripe, né? Então, é por isso que eu quis trazer esse tema para a gente deixar né, tirar esse medo, tirar esse medo da população. E foi muito bom mesmo a gente debater sobre esse assunto, porque eu digo que a falta de informação é muito prejudicial. Então, quando a gente tem informação, a gente está munido do que a gente precisa, a gente está vacinado. Exatamente. A informação é como se fosse uma vacina. Exatamente. Então, assim, é esse o nosso papel aqui. Por isso que eu tenho tantos profissionais de qualidade para levar informação para quem nos acompanha. Então, agora a gente já entende tudo sobre essa vacina. Então, não existe contraindicação, existe cuidados. Exatamente. Né, para tomar mesmo. E vamos fazer a vacina, vamos diminuir uma doença respiratória para esse inverno. Isso. Né, doutora? Perfeito. Muito obrigada por nos orientar, por nos ajudar a compreender sobre as alergias, sobre o que é verdade, sobre o que é mito e conscientizar as famílias que sim, é preciso fazer a vacina contra a gripe. Logo, logo vem a vacina contra o coronavírus para toda a população e faremos também, e assim a gente vai indo. Vacinação é o melhor que a gente pode oferecer para os nossos filhos, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada também, até a próxima. Agora nós vamos falar sobre os primeiros cuidados com os olhinhos dos bebês lá na maternidade ainda. É isso, doutora Ana, bem-vinda novamente ao nosso programa, a nossa oftalmologista pediátrica. Então, queria entender o que deve acontecer lá dentro da maternidade.
Então, os primeiros cuidados com os olhinhos já começam logo após o nascimento, né? Na própria maternidade, no momento do parto, já é aplicado um colírio nos olhos, que vai prevenir um quadro conhecido como conjuntivite neonatal, que é uma inflamação que ocorre na conjuntiva do bebê até 30 dias após o nascimento, causado por vírus, bactérias que podem ser transmitidos da mãe para o bebê no momento do parto. E não... Tanto parto normal quanto parto cesárea, independente da via de parto, tem que ser pingado o colírio. Exatamente. Aliás, essa é uma dúvida muito frequente dos pais. Alguns pais perguntam, mas eu vou fazer cesárea, preciso realizar essa profilaxia, essa prevenção? Precisa. Então, todas as crianças têm indicação de fazer, todos os bebês, independente da via de parto e independente da sorologia da mãe na gestação também. Entendi. Então, essa é outra pergunta que fazem. Ah, mas eu fiz sorologia para clamídia e gonococo, que são as bactérias que mais comumente estão envolvidas com quadros graves da conjuntivite neonatal. Ainda assim eu preciso fazer a prevenção? Ainda assim a gente precisa fazer, porque esses não são os únicos germes capazes de causar essa inflamação, né? Existem outros, por exemplo, herpes, né, vírus, que pode causar também a conjuntivite. Então, todos os bebês recém-nascidos devem receber essa profilaxia. Entendi. E lá dentro da maternidade, acontece mais alguma coisa? Tem o teste do olhinho que acontece lá dentro? Isso. Além disso, o outro cuidado que a gente tem é a realização do teste do reflexo vermelho, que também é feito na maternidade. Ele é realizado por um profissional pediatra, não precisa ser realizado por um oftalmologista, porque ele é um exame de triagem. Então, ele é um exame que vai mostrar se a gente tem alguma alteração grosseira nos meios que reduz a transparência do olho. O que significa isso? A gente tem várias estruturas transparentes no olho que permitem que a luz consiga entrar e, da mesma forma, no exame, consiga refletir e a gente vê esse reflexo vermelho. Se essas estruturas, a córnea, o cristalino, o vítreo ou a retina, tiverem alguma alteração que não deixa a luz passar, a gente não vai ver esse reflexo. Então, é um exame de triagem. A gente consegue ver, não tem o reflexo, a gente não vai saber qual é a patologia, mas aí o pediatra já vai poder encaminhar, precisa consultar com o oftalmologista porque o reflexo vermelho está alterado. Entendi. É um exame muito importante, né? Quadros, por exemplo, de catarata congênita, que a gente já consegue fazer o diagnóstico ali na maternidade, a gente tem a possibilidade de operar precocemente, de trazer desenvolvimento visual para essa criança. Então, é um exame muito importante. A gente fala que sempre o diagnóstico precoce, ele é essencial para qualquer tratamento. Então, quando a gente fala de visão, imagina, podendo, trazer qualidade visual para os nossos bebês, todo o exame, todo o procedimento feito o quanto antes, melhor, né, doutora? Com certeza. E, inclusive, isso é algo que eu sempre falo. O desenvolvimento visual, a gente tem um tempo, que ele ocorre. Então, até os 7 anos. Mas a maior parte do nosso desenvolvimento visual ocorre no primeiro ano de vida. Então, qualquer patologia que ocorra no olho nessa fase vai repercutir muitas vezes com sequelas para toda a vida. Então, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, com certeza, maiores são as chances de desenvolvimento visual normal. A gente falando em olhinho, agora me surgiu uma questão que eu gostaria de entender, que muitas mães perguntam. A cor do olho do bebê muda? Até que idade fica... meu bebê nasceu com olho azul, mas depois não é mais azul. A gente tem essa curiosidade, a gente fala em patologias, mas agora a gente fala nessas curiosidades que toda mãe tem. Será que meu bebê vai ficar com olho verde? Então, existe essa alteração da cor do olho? Então, a cor do olho é determinada por um fator genético bem complexo, são 16 genes envolvidos. Nossa, tem muita coisa envolvida. Exatamente. Não é só a vontade da mãe ali envolvida. É ótimo. Então, às vezes, pais com olhos escuros, pai e mãe, podem ter filhos com olhos claros, justamente por essa complexidade dos genes envolvidos. E
a pigmentação do olho, ela vai acontecendo gradualmente pela produção da melanina que vai acontecendo na íris. Então, é muito comum os bebês nascerem com o olhinho azul, de coloração azulada, e esse olhinho íris escurecendo aos poucos. As mães sempre me perguntam, vai mudar? Em geral, o olho pigmenta até 1 aninho, tá? Por volta de 1 ano. Então, bebezinhos muito pequenos, 3, 4 meses, a gente tem que realmente esperar crescer, porque geralmente ele vai pigmentar um pouco mais. E falando nesses bebezinhos também, é muito comum eles ficarem estrábicos, enviesar o olhinho, ou vesguinho, como as mães falam, assim, né? Por que isso acontece? É um caso realmente de estrabismo que precisa começar a tratar, ou é normal porque o olho não fixou? Enfim, qual é o diagnóstico médico para essa situação? Então, os recém-nascidos, eles ainda têm uma imaturidade no sistema visual. Eles ainda não têm a capacidade de fixar ao mesmo tempo um objeto com os 2 olhos. Isso vai se desenvolver ao longo dos primeiros meses de vida. Por isso, é normal que o recém-nascido, em alguns momentos, tenha perda da fixação e um dos olhinhos fique vesguinho. Pode ser para dentro, pode ser para fora. Mas esse quadro, ele é intermitente, ele acontece e passa, e muito rápido, fica alguns segundos desviado e volta a ficar com o olhinho alinhado. Esse é o normal. Vai crescendo, isso vai acontecendo cada vez menos. Se isso for fixo, o bebê estiver sempre com o olhinho desviado, ou se com o crescimento estiver se acentuando e não melhorando, aí a gente precisa avaliar, porque isso não é normal. Entendi, então tem um prazo. Exatamente. E tem também uma quantidade, né, que pode ficar, você vai e volta, então por isso que eu acho importante, assim, a gente sempre ter conhecimento e buscar um profissional, porque às vezes, é normal, eu procurei na internet, é normal, e às vezes, não é normal, já passou do período, né, dessa maturidade, o bebê não deveria mais estar assim. Precisamos entrar com algum tipo de tratamento justamente para fazer aquilo que a gente falou, oferecer qualidade visual para essa criança, né, doutora? Exatamente. E assim, esses momentos em que o desvio ocorre, ele pode acontecer até os 4 meses, eu acho que não citei isso. E é importante esse prazo, depois dos 4 meses, a gente já tem que ter essa fusão, né? Essa capacidade de fixação ao mesmo tempo com os 2 olhinhos. Então, a partir dos 4 meses, não é mais normal esses desvios. Entendi, doutora. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, por nos ajudar a tirar tantas dúvidas que as mamães que nos acompanham têm. Até o nosso próximo encontro. Até! Agora a gente vai falar sobre a ligação que o toque tem com o desenvolvimento, com o vínculo com os bebês. Keller, nossa fisioterapeuta, bem-vinda novamente. Obrigada. Você trabalha diretamente com isso, com esse toque com os bebezinhos, né? E eu queria saber como é que se dá essa ligação entre o toque e o vínculo com a mãe, os pais, com essa criança. Dentre todos os mamíferos, nós, os seres humanos, somos os que nascemos mais imaturos. Verdade. Então, a gente precisa muito mais do vínculo familiar, do pai, da mãe ou do cuidador, do que os outros animais, né? Tanto que existem estudos que relatam que crianças que foram negligenciadas, criadas entre animais, elas se comportam como animais e não como humanos. Então, os vínculos, eles começam a ser estabelecidos desde muito cedo, desde a gestação, do primeiro trimestre de gestação. Olha só! E ele é extremamente importante na primeira infância, principalmente no primeiro ano de vida, porque é o período onde a gente tem o maior desenvolvimento cerebral. Verdade, tanto que se fala sobre os 1000 dias, né? Isso. Que é toda a gestação até os 2 aninhos de vida da criança. Então, é nesse momento que a gente tem que criar esse laço, essa conexão. E como que o toque, ele está ligado a essa conexão? Bom, quando o bebê nasce, ainda existem muitas estruturas importantes, principalmente estruturas cerebrais, que estão em aperfeiçoamento e ainda algumas estão em amadurecimento. Então, toda a experiência que o bebê tiver nesse período, ela vai ser importante e está diretamente ligada a esse desenvolvimento cerebral. Legal. E isso vai refletir na
outra parte da infância e também na juventude e inclusive na vida adulta. Então, uma criança que é criada num ambiente com apego, num ambiente onde ela se sente segura, ela tende a se tornar um adulto mais seguro, com relações sociais mais saudáveis, mais empatia e com uma saúde mental mais desenvolvida e mais estabelecida. Entendi. Então, assim, como é importante, às vezes, a gente vê adultos que não conseguem se conectar, que são às vezes medrosos, enfim, várias coisas que a gente vê no adulto, mas que se a gente for analisar está relacionado lá na infância, né, Kelly? Vários distúrbios neurológicos, distúrbios de personalidades estão diretamente ligados a ambientes inseguros, a vínculos mal estabelecidos na gestação e nos primeiros dias do bebê. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente fica tentando entender alguns pontos, né? Onde que eu falei, o que deu errado e como é importante a gente analisar esse período, né? Por que todo mundo fala nos 1000 dias? Por que todo mundo fala nesse processo de desenvolvimento? Porque é aí que acontece muita coisa para aquela pessoa, né? Isso. Na verdade, com a nossa evolução humana, a gestação diminuiu. Então, os 3 primeiros meses do bebê são considerados um período de gestação fora do útero. E então existe um movimento que se chama esterogestação, que muita gente pergunta, mas é aquela coisa que eu tenho que ficar 3 meses com o bebê no colo? Não é só colo, né? Não adianta a pessoa estar com o bebê no colo, mas não estar conectada a ele. Está no telefone, o bebê está ali, mas tu não está nem ali com ele, né? Então, é um período que a gente deve proporcionar para o bebê o ambiente mais parecido possível com o ambiente intrauterino. Então, onde esse bebê tem acolhimento, temperatura agradável, diminuição de ruídos, pouca iluminação. Então, quanto mais esse ambiente for similar ao ambiente intrauterino, melhor é para o desenvolvimento do bebê. Que interessante. E Keller, se a mãe sentir necessidade de proporcionar para a criança um atendimento de fisioterapia, assim, porque a gente entende que a fisioterapia não é só para uma patologia. Não. Ela pode ser, como a gente gosta de receber uma massagem, então assim, de repente a mãe não sabe, eu tenho medo de apertar, eu não sei como fazer. Tu pode ir até a casa dessa família e mostrar com óleo, enfim, que pontos que seria gostoso de massagear, enfim, para ajudar aquela criança de repente na respiração, cólicas, no sono, relaxamento, até circulação. Sim. O toque é só um dos princípios utilizados nessa questão de acolhimento, de atenção ao recém-nascido. Existem várias outras técnicas que a gente pode utilizar, como o sling, o furô, o próprio brincar, conversar, a amamentação ou a alimentação, no caso de uma impossibilidade de amamentação em seio materno. E existe sim a orientação, existem muitos profissionais capacitados da área que pode oferecer esse tipo de orientação. Às vezes a família quer proporcionar, como você falou, mas tem algumas dúvidas em relação a como eu vou tocar, será que é mais forte, será que é mais fraco? Onde pode, tem alguma contraindicação, qual o horário, o que eu posso usar para facilitar, o que eu posso associar, né, como eu posso associar uma técnica com a outra. Então, existe sim esse atendimento. Quem tiver interesse, temos a nossa plataforma, Meu Dr. Kids, que é uma plataforma de atendimento domiciliar em todas as áreas de pediatria, inclusive nessa área de fisioterapia, e existem vários profissionais capacitados que vão te ensinar a fazer esse tipo de conexão com o seu bebê de uma maneira mais segura. Nossa, adorei. Que ótimo, porque assim, às vezes a gente tem dúvida, não sabe como fazer, e eu sempre digo, a melhor coisa é a gente buscar informação e um profissional de qualidade para nos orientar e dessa forma a gente conseguir realizar aquilo que a gente tem vontade, sem medo, sem dúvidas, e daí o profissional vai lá, tira todas as dúvidas, ajuda, né, Keller? Isso. O acolhimento ao recém-nascido, ele está diretamente ligado ao desenvolvimento psicomotor, ao desenvolvimento intelectual. Então, quanto mais essa criança for acolhida, quanto mais essa criança tiver um ambiente mais seguro, porque as pessoas têm um pouco de medo, eu vou ficar acostumando meu filho só no colo e depois como é que vai ser? Ele vai ser uma criança mimada, ele vai ser uma criança insegura. E é justamente ao contrário. Quando a criança ela se sentir segura para sair desse período e ela passar pelo período de exploração, onde ela vai querer
explorar as outras coisas, conhecer novos lugares, novos sabores, essa criança ela vai se sentir mais segura, porque ela vai saber que ela tem para onde voltar. Então, esse processo facilita também que a criança seja uma criança mais segura, uma criança mais exploradora, uma criança com maior autoestima. Ai, adorei. Facilita os relacionamentos, a empatia. Adorei, Keller, adorei mesmo. Que assunto interessante e obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e por estar sempre aqui trazendo informação e ajudando as mamães. Estar sempre aqui. Ajudando as mamães a entender o quanto é importante o toque e essas ligações que são muito necessárias fazer na primeira infância. Adorei. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Agora nós vamos falar sobre luxação de quadril, com quem entende muito sobre esse assunto, a doutora Cíntia. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Doutora, isso acontece muito? Quando que a gente descobre? Como é que funciona? Conta tudo para nós. A luxação de quadril é uma doença, é um defeito de formação. Então, a criança, ela nasce com esse defeito. Na verdade, a gente diz luxação quando existe um desencaixe da articulação do quadril. O quadril é formado pelo acetábulo, que é como se fosse um chapéu, e a cabeça do fêmur. E na luxação, o que acontece? Isso desencaixa. E tem esse desencaixe do quadril. Então, essa é uma das possibilidades que acontecem na doença, né? Além desse desencaixe, da luxação propriamente dita, a gente pode ter a instabilidade, que é o quadril que desencaixa e volta. E a gente pode ter a displasia, quando o teto do acetábulo, o chapéu que fica em cima da cabeça do fêmur, ele não é bem redondinho, ele é mal formado. Então, existe uma ampla variedade de apresentações. O problema é que isso não dá dor, a criança não tem limitação, a mãe não consegue descobrir. Aí que mora o problema, Aí que mora o problema. Então, toda vez que a criança nasce, o pediatra é treinado, isso faz parte do exame, assim que a criança nasce, fazer a manobra de exame do quadril, para testar se o quadril está encaixado, se ele é instável, para testar essas possíveis alterações. Entendi. Então, assim, lá dentro da barriga, a criança já está com essa luxação. Então, quando ela nasce, não foi alguma coisa que aconteceu no parto? Não foi queda, não foi um remédio que a mãe tomou, não tem nada disso. Normalmente, as crianças geradas sentadas tem mais chance de ter luxação de quadril, né? Luxação é um termo genérico. As crianças que são mais de uma criança, né? Os gemelares também, ou o espaço do útero diminuído. E isso a gente não vê no ultrassom? Não. Só no teste, na manobra mesmo? Na hora que nasce. Então, na verdade, funciona assim. Toda criança que nasce ou que é gerada há muito tempo sentada, normalmente primeira filha, história familiar de luxação, isso tem uma incidência familiar importante, a gente presta atenção. Então isso é genético, isso tem fator genético, sim. Então isso tudo a gente presta bastante atenção. Então, essas crianças que têm mais... Menina também é mais acometido. Então, toda vez que a gente tem essas características, esse tipo de paciente, a gente presta mais atenção. Mas todas as crianças, elas passam por esse exame. E quando o pediatra da sala de parto entende ou percebe que tem alguma coisa errada, ele tem que encaminhar para o ortopedista pediátrico para fazer uma avaliação. E aí, depois que é encaminhado para esse ortopedista, o que vem pela frente? Normalmente a gente faz assim, essas crianças têm que ser examinadas o mais precoce possível, né? Normalmente em 2 a 3 semanas a criança ela fica mais relaxada, ela é mais elástica porque ela recebe da mãe um hormônio que é a relaxina, que é um hormônio materno que a mãe tem para relaxar o canal do parto. Então, a criança ela acaba recebendo um pouco desse hormônio materno e ela fica um pouco mais elástica, que favorece que o quadril encaixe e desencaixe, que ele tenha essa instabilidade. Mas mesmo assim, a criança nasceu que tem essa suspeita, o ideal é que o pediatra encaminhe para o ortopedista pediátrico para a gente fazer essa avaliação. Como é que eu sei que o quadril está luxado ou que está instável? Eu vou fazer a minha manobra de exame físico, vou fazer aquele exame igual o pediatra faz, e eu vou pedir um ultrassom.
né? Normalmente, depois de 3 a 6 semanas, a gente pede um ultrassom do quadril da criança para a gente avaliar a forma do acetábulo e se o quadril está encaixado ou não está encaixado. E aí, depois desse diagnóstico? Fez o diagnóstico, aí a gente vai tratar. A melhor forma para tratar a luxação de quadril é com o suspensório de Pavlik, que é um suspensório. Eu trouxe aqui minha bonequinha com o suspensório, né? Então, são tiras que vão até a perninha da criança e eles vão deixar a perninha da criança abertinha assim, como se fosse um franguinho assado. Entendi. Né? E essa é a posição que fica em flexão, né? O quadril fletido e abduzido é a posição que a gente consegue encaixar o quadril no fundo do acetábulo. E quanto tempo que a criança tem que usar? Normalmente vai 1 mês e meio a 2 meses, depende de cada caso. Né? Isso aqui não dói, limita um pouco a mobilidade do quadril, mas das outras articulações não. Né? Então, o melhor é a gente tratar assim. Só que nem sempre a gente consegue tratar assim. Às vezes as crianças chegam, como não dói, como não tem limitação nenhuma, às vezes as crianças chegam muito tarde. Isso que eu ia te perguntar, se existe essa possibilidade do pediatra lá na maternidade não ter notado na manobra, e aí passou, e aí vai, né? Infelizmente acontece, porque esse tratamento aqui que a gente chama de suspensório de Pavlik, eu consigo tratar até por volta dos 9 quilos, 6 meses de idade. Depois disso eu não consigo mais usar o suspensório. Imagina. E aí com 6 meses, 7 meses começa a engatinhar, enfim. Aí o que eu tenho que fazer é uma redução no centro cirúrgico. Aí a gente tem a gente chama de redução incruenta, que a gente não precisa fazer um corte, né, mas a gente consegue encaixar. Se não der certo sem fazer o corte, aí eu tenho que fazer um acesso cirúrgico. Aí o problema começa a ficar bem maior, porque a agressividade do tratamento é bem maior. Mais uma vez, a questão vem à tona do diagnóstico precoce para todos os tratamentos. Imagina, algo que com uma roupinha se consegue resolver. Exatamente. Tardiamente, faca, cirurgia. E é uma cirurgia que eu consigo fazer até os 6 anos de idade. Depois disso eu não consigo mais tratar. E tem casos de passar ainda. Sim. E a cirurgia que para a luxação de quadril, são cirurgias de 4 horas, 5 horas. Às vezes a gente fica a manhã inteira tentando resolver uma coisa que a gente poderia ter resolvido só com suspensório. Nossa. De uma forma muito fácil. E daí você falou que vai até os 6 anos. Passando dos 6 anos, e aí como que é a qualidade de vida dessa pessoa? O problema é que assim, o paciente ele vai começar a ter dor, mas normalmente no final da adolescência, vai ter uma artrose precoce, um desgaste da articulação. Alguns têm substituição precoce por prótese de quadril, né? Alguns são submetidos a outros procedimentos ósseos. Então, acaba que o paciente tem muita sequela, algo que poderia ser resolvido tão fácil, né? Então, um alerta também para as mães, para questionarem também sobre esse assunto, né? Já vai lá, faz a manobra médica, vê. Menina com história familiar, de luxação de quadril, às vezes a irmã nasceu, a gente já traz a outra que está vindo, que a gente já quer examinar, parto pélvico, né? Criança que é gerada sentada, né? Então tem esses fatores para analisar também. Sim, esses são os que chamam mais atenção. Mesmo não estando nesses fatores, pode acontecer. E a gente sempre examina, porque é melhor eu conseguir fazer o diagnóstico precoce e tratar do que a gente não fazer o diagnóstico. Sem dúvida, doutora. Amei esse assunto. Tenho certeza que a gente ajudou muitas mães a compreenderem também, porque é algo muito importante e valioso com um diagnóstico precoce. Então, assim, é realmente um assunto que, se não se faz um diagnóstico precoce, os danos podem ser irreversíveis, né? Então, assim, obrigada por trazer esse assunto e por dividir conosco tanta informação. Imagina, obrigada, Mari. Até o próximo encontro. Até a próxima. Agora eu vou conversar com a minha psicóloga infanto-juvenil, a Paty, bem-vinda novamente ao nosso programa, sobre games. É isso mesmo, Paty? O que a gente vai falar sobre games? Games versus educação infantil. Agora é a nova babá eletrônica das crianças. As mães acabam cheias de compromissos e afazeres, e as crianças nos games.
quais os malefícios e também os benefícios. Conta tudo para nós. É isso mesmo, Mari. Hoje a gente vai falar sobre os games na infância, que as crianças estão, né, a todo vapor aí, se sentem muito motivadas, o tempo inteiro ficam na frente do tablet, do computador ou do celular, querendo jogar o tempo inteiro, e os pais ficam se perguntando, meu Deus, o que tem nesses games que faz com que as crianças queiram ficar ali hipnotizadas o tempo inteiro. A sensação é que elas entraram ali, eu acho que elas se sentem o jogador, ou o bonequinho ali, fazendo aquilo que está acontecendo dentro da telinha. É, Mari, essa geração é a geração alfa que a gente fala, né? Então, elas nasceram sendo nativas digitais, nativas dessa tecnologia. Então, tem muito fácil acesso a essa tecnologia toda, né? E tem outras coisas também que o game faz. Já existem muitos estudos da psiquiatria e da psicologia positiva que mostra que faz uma relação com os games e relaciona com a felicidade. Então, o que os games fazem a criança sentir? Quais são as sensações que a criança sente? Né? Sensações agradáveis, que faz com que ela tenha muita vontade de ficar ali o tempo inteiro, o dia inteiro, se deixar jogando. Olha só. Né? Então, esses estudos mostraram pra gente, Mari, que muitas coisas que os games proporcionam ali naquele momento que a criança está jogando, é mais difícil a gente conseguir sentir na vida real. Nossa, é como quando a gente olha um filme, uma série, e a gente mergulha naquele personagem, porque às vezes a gente está sentindo, nós mães, exaustas e vendo aquela mulher na praia, feliz da vida, curtindo, é como se a gente estivesse revivendo aquela cena. É a mesma coisa que acontece com as crianças. Sim, porque quando as crianças estão jogando, muitas coisas que acontecem ali no game, por exemplo, essa recompensa imediata que as crianças têm, né? Se esforçam muito para conseguir passar por uma fase, passam por uma fase e ganham um prêmio. É verdade. Então, essa sensação que a gente busca o tempo inteiro na vida real e que é muito mais trabalhosa, né, da gente conseguir, as crianças conseguem muito rápido no game. Né? E é por isso que os estudos provam que os games são muito hipnotizadores. São. Para as crianças e para os adolescentes. E assim, pode cair o mundo, tu chama a criança e ela tá lá. Fixada, ela não pisca. E olha só, e agora entender, eu não tinha esse conhecimento, que riqueza de conhecimento, Paty, que tu trouxe para nós e para as mães que nos acompanham também. Que estudo relevante e como também, assim, é preocupante, porque se essa criança mergulha tanto nesse jogo, nesse game, e aí morre o personagem, então também, assim, pode trazer alguns problemas, né, Paty? Pode trazer algumas questões, alguns prejuízos e também benefícios, né, Mari? Vai depender de como a família, o cuidador dessa criança conduz tudo isso, porque os games também não é de todo mal, né? Sim. Eles fazem a criança lidar com esse processo de frustração, porque muitas das vezes a criança não vai conseguir ganhar sempre. Sim, então daí ela já aprende que ela não ganha sempre. Isso, ela se frustra também, não é só a sensação agradável que o game proporciona, tem muitos momentos também de a criança sentir sensações desagradáveis, como perder no jogo, se frustrar e aprender com isso, né? Aprender com essa perda ali desse jogo, que esse jogo proporciona também. Então, também tem muitos prejuízos, vai depender, benefícios. Sim. Vai depender de como a família conduz isso, de como o cuidador conduz todo esse processo, né? E quando a gente pensa na questão tempo que aquela criança fica na frente da tela, tem que existir como, assim, tudo para ser benéfico tem que ser bem dosado. Quando a gente perde essa dosagem, esse controle, e eu acho que é aí que começa a surgir os problemas, né? Isso. Quando você tem uma rotina onde a criança se alimenta, dorme bem, toma o banho, vai para a escola, faz a atividade dela e inclui o game ali nessa rotina, ok. Isso. Agora, quando nós não temos uma rotina bem estabelecida com a criança e ela vive no game, acho que é aí que vem o problema, né? Isso. O prejuízo do game é nesse sentido, quando não tem um controle e um limite, né? Então, tudo que é em excesso não faz bem. Quando essa família consegue criar, como você falou, uma rotina bem estruturada, que a criança consegue entender que ela precisa fazer outras coisas além de jogar, beleza, o game é legal, é construtivo, né? Ou a gente usa o game também como uma consequência para a criança. Ela faz determinada coisa que é responsabilidade dela e depois sim, ela pode jogar o jogo que ela gosta por determinados, né, por determinados Como minutos. a gente faz esses combinados? Pode deixar bem claro, filho, você vai ajudar a mãe a arrumar a cama
cama e depois você joga o seu videogame. Pode deixar bem claro para ele que é uma recompensa, que é uma troca? Deve deixar bem claro para a criança, né? Porque quando a criança entende as regras, os combinados, quando esses combinados estão claros, a criança colabora muito mais, né? Então, quando ela entende, poxa, para eu poder jogar, que é uma coisa que eu gosto, eu preciso fazer tal atividade, é uma responsabilidade que eu tenho, como todas as pessoas na vida têm, fica mais fácil da criança colaborar com a atividade que ela precisa fazer e a gente consegue estabelecer uma relação positiva com o game na vida da criança. Mas aí não fica aquela coisa assim, ele tinha que arrumar a cama porque ele tinha que arrumar e não porque ele vai ganhar algo. Às vezes as pessoas podem pensar isso, né? Não quero que meu filho arrume a cama só pelo fato de que ele vai jogar videogame, eu quero que ele arrume porque ele entenda que ele precisa arrumar. Mas na nossa vida, Mária, a nossa vida real, muitas coisas que a gente faz, eu diria 80% das coisas que a gente faz pensando numa recompensa, né? Todo mundo trabalha, tem o seu trabalho, gosta de trabalhar, mas no final do mês a gente não é remunerado. É verdade. Né? E aí essa sensação que a criança busca também. Se a criança não encontra isso na vida real, ela vai procurar no game, porque é o que a gente estava falando agora. Que daí lá no game tem a recompensa dele. Tem a recompensa, ela se esforça para fazer alguma coisa e ela tem um prêmio no final. Então a gente pode trazer isso para a vida real. E é até fazendo isso que a gente vai conseguir fazer com que as crianças fiquem menos tempo na frente do videogame, lá na frente da internet querendo só jogar. Nossa. Porque elas vão poder vivenciar essa experiência através de outras vivências, não só jogando. Sensacional. Que bate-papo enriquecedor, como eu amei compreender isso, até pra mim como mãe, assim, entender como que eu lido com a Martina, se eu posso dizer pra ela, filha, você precisa ajudar a mãe aqui, colocar a roupa lá na máquina e depois você pode olhar um pouquinho do seu desenho. Às vezes a gente fica com medo, será que pode, será que não pode, estou fazendo certo? Por isso que eu sempre acho importante buscar um profissional, porque com o medo que a gente tem, aí sim que a gente acaba errando. Então, tendo um profissional para orientar, a gente fica tudo mais fácil. Paty, obrigada por dividir conosco esses ensinamentos, todos esses estudos, porque realmente foi um assunto muito maravilhoso e entender que recompensas positivas é bom. Agora, mamãe, estamos liberadas, a gente pode fazer trocas e isso vai ser benéfico para os nossos filhos. Obrigada, querida, até o próximo encontro. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre puerpério na pós-gestação e na pós-adoção. Com elas, as nossas psicólogas. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Então, queria entender um pouquinho a respeito desse sentimento que o puerpério traz, tanto para quem ganha o bebê, quem engravida e tem toda a questão hormonal, e para quem adota, né, e também tem vários processos para passar pela adoção. Começa você falando para nós um pouquinho, por favor, sobre essa parte da gestação. Então, porque é isso, né? O puerpério, conceitualmente, é aqueles 40 dias após o nascimento de um bebê gestado, né? E, na verdade, a gente quis trazer que o puerpério, ele pode acontecer, ele acontece, na verdade, tanto na gestação quanto na adoção. Olha só. Né? No pós-gestação, o que acontece é que tem muitas transformações, né? Físicas e psíquicas. A diferença é que no puerpério pós-gestação são várias transformações físicas que não tem na adoção, né? Então, a questão hormonal, tem a questão da amamentação, que costuma ser bem difícil, né? Para a mulher especialmente, né? Mas a família acaba participando também. Mas tem muitas transformações para todos ali naquela família. E a gente quis trazer hoje que é muito falado sobre esses 40 dias, a famosa quarentena, mas que o puerpério pode durar muito mais que isso, quando a gente fala psicologicamente, né? E acontecendo na gestação e também na adoção. Fala um pouquinho então para nós sobre essa parte da adoção. Você tem 2 filhos adotados, né? E aí vem no kit adoção essa parte também emocional, que nem vem no kit gestação, vem todos esses sentimentos à tona também. Vem sim, Mária. Assim, se a gente considerar o puerpério como uma fase de transformações, né, que vão para além do físico, então as famílias por adoção também passam por essa mesma situação. O puerpério sendo uma fase de adaptação, né, de um reconhecer o outro, da gente se conectar, né, porque na adoção a gente precisa conhecer nossos filhos, né, especialmente os que são maiores, mas isso acaba acontecendo também, né, na gestação.
né? Você precisa conhecer aquele bebezinho que está ali. Quando tá na barriga, fica os 9 meses sem conhecer aquele rostinho. Isso. E quando tu adota, tu também não conhecia. Exatamente. Né? Então é um período que a gente precisa se dedicar muito, estar muito disponível para formar esse vínculo, né? E na adoção a gente tem essa especificidade, né? Porque as crianças já vivenciaram situações traumáticas, situações difíceis. Então os pais, por adoção, precisam estar muito atentos a isso, né? Porque podem vir com esses traumas, comportamentos muito desafiadores nesse primeiro momento. Muita insegurança, né? Quem são essas pessoas que me adotaram? Então a gente precisa ter muita tranquilidade, né? E paciência, porque como qualquer puerpério vai passar um dia, né? Com certeza, e às vezes é um trabalho que tem que ser feito com aquela mãe, com aquela família, porque é um desafio para ela também, né? Conhecer aquela criança, entender o sentimento dela e também a mãe analisar se aquelas crianças também não precisam de um acompanhamento, né? Exatamente, porque é uma via de mão dupla ali nessa situação, né? Eu estou conhecendo meus filhos, mas eles também estão me conhecendo, né? Claro que quando são bebezinhos é diferente, porque daí é mais fácil, acredito eu. Quando eles são maiores, eles já se lembram do que eles viveram, né? Sim, já tem um histórico maior, uma vivência maior, mas apesar disso, né, mesmo com os bebês também, né, essas crianças também passaram por traumas. Então pode ser, né, que existam situações desafiadoras também com os bebês, mas com as crianças maiores realmente é um processo bem delicado, que precisa ser construído passo a passo, né, demonstrando muita segurança para aquelas crianças. Interessante. E sim, muito amor, que eu acho que para todas as relações o amor é a fórmula, né? E assim, falando na parte emocional, às vezes a mulher ela está nesse processo de depressão, só que ela não sabe, ela está sofrendo calada. E eu acho que é aí que vem o grande perigo, né? Porque quando tu expressa e alguém consegue notar que não, mas às vezes ela está sofrendo em silêncio, ninguém vê, e aquilo pode se transformar em uma grande bola de neve, né? Sim, o que acontece muitas vezes é que a mulher ela não se permite. Né? Ela pensa, eu preciso estar plena, eu preciso estar extremamente realizada, afinal de contas, eu estou com meu bebê tão sonhado, muitas vezes, né? Tem gestações que não são tão planejadas, enfim, mas muitas vezes você estava naquela expectativa, a criança veio e aí vem uma depressão. Então, a mulher muitas vezes não aceita e aí a gente costuma dizer que aqui é fundamental o papel da rede de apoio, né? Dos familiares, especialmente do companheiro, que geralmente é quem está junto ali o tempo inteiro, de observar essa mulher, né? Os comportamentos dela, como ela tem se sentido, né? Às vezes fazer alguns questionamentos para ver como é que ela tá, não aceitar um só, tá tudo bem, né? Às vezes é só isso, tá tudo bem. Só e a que pessoa aquele aceita. tá tudo bem e foi da boca para fora, né? Exatamente. Não é o que ela está sentindo mesmo, assim. E às vezes tem atitudes que mostram muito mais do que palavras. Então o companheiro, a rede de apoio, a mãe, enfim, quem está com essa mulher está vendo que ela está exausta, que ela está esgotada, que ela está estressada, que ela não está nem tomando banho, não está nem parando para comer. Então assim, são sinaizinhos de alerta. Sinais de alerta. Opa, tem algo errado. Essa mulher, minha filha, minha esposa não está sendo mais a mesma que ela era antes do bebê. E Ela aí tá assim, precisando de ajuda. uma pessoa de fora, ou melhor, uma pessoa que está nessa rede de apoio, que não é ela, que não é a puérpera, ela pode buscar o auxílio de um profissional, de uma psicóloga para aquela mulher, né? Não precisa esperar ela gritar, eu preciso de uma psicóloga. Pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser a sogra para buscar essa ajuda, né? Pode. O ideal é que converse com essa mulher, né? Para tentar fazer com que ela se sinta à vontade para expressar os sentimentos dela, né? Para ela dizer, olha, eu realmente não tô no meu estado, né, normal ou esperado, eu tô me sentindo diferente, tô me sentindo exausta, ou enfim, ela poder sentir essa liberdade. Acho que seria o ideal, porque daí ela aceita procurar ajuda, né? Porque até o familiar pode conseguir uma ajuda, mas aí a pessoa, para qualquer atendimento em psicoterapia, a pessoa tem que estar disposta, né? Então, o mais interessante é ela conseguir identificar que ela está precisando de ajuda. E isso serve também, né, Lu, para uma mãe de um filho de adoção. Às vezes ela não está conseguindo dar conta de todas aquelas emoções, porque assim, quando tanto um filho que você
gerou quanto o filho que você adota, ele não sai do jeito que você planejava, né? Ele tem o jeito dele, as características dele, e às vezes tu não está preparada para aquele jeito, para aquela forma de agir. Mas por que ele é assim? Porque eu te dou tudo, eu te dou toda a atenção e você não corresponde com aquilo que eu quero. Porque as famílias, as mães, elas têm que entenderem que aquela pessoa não necessariamente vai ter o comportamento que ela estava esperando que a criança, que o adolescente, enfim, tivesse, né? Sim, por mais que a gente se prepare muito, e é muito importante a gente se preparar, né, ler, buscar o conhecimento, a experiência de outras pessoas, a gente não vai dar conta de se preparar para todas as situações que podem acontecer. Ainda mais, né, porque cada pessoa, como você falou, é um ser humano único, complexo, né, e a gente não tem como controlar, né, os comportamentos uns dos outros. E o puerpério, nesse sentido, assim, a gente vê que é uma mudança, uma transformação muito grande para todas as pessoas, né? Então, eu era filha, me tornei mãe, minha mãe se tornou avó, meus filhos se tornaram primos, né, netos, enfim. Então, é tudo muito difícil para todo mundo. E, inclusive, essa mudança do ciclo de vida, né, do casal, né, sem filhos para um casal com filhos, é considerado uma das transições mais complexas e difíceis, o que pode, né, permitir que aconteçam situações como você estava comentando de depressão, de sobrecarga. Então, como sendo um momento de transição muito complexo e difícil, a gente precisa estar atento realmente, né, aos sinais, né, de sobrecarga, buscar o apoio, a ajuda, a rede de apoio, outras pessoas que possam auxiliar, né, para que a mãe não se sinta tão sobrecarregada assim, né, sozinha nesse trabalho. Verdade, meninas, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada por dividirem tantas informações e também, na verdade, dividirem um pouco da vida de vocês, né, conosco. Espero que você que está nos assistindo também tenha gostado e até o nosso próximo encontro, né? Até, tchau. Tchau.